Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta catedral e os que nos assistem pelo YouTube e Facebook. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo apóstolos e também dia do Papa. Pedro era um pescador, Cafarnaum, e de repente Jesus entra na vida dele e modifica todo o seu plano de vida, convidando-o para ser pescador de homens. E durante 3 anos, Pedro conviveu com Jesus. Pedro era de um temperamento bem diferente dos demais discípulos de Jesus. Ele era sempre o primeiro a responder a pergunta certa ou errada, mas ele sempre era o primeiro a respondê-la, como também a perguntar. Ele era um líder. E os apóstolos percebiam essa atitude de Pedro. E Pedro, quando Jesus falou que ele seria levado para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria perseguido, preso, maltratado e morto numa cruz. Pedro disse para Jesus: jamais poderá acontecer isso com o Senhor, jamais. E Jesus fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro ainda tinha a mentalidade de um Jesus que iria massacrar todos os seus adversários. Que Jesus iria colocar debaixo de seus pés todos aqueles que não quisessem segui-lo. Mas Jesus quer mostrar para Pedro, quando diz afasta-te de mim, Satanás, no sentido de que ele deve se converter para a missão verdadeira de Jesus, que é de salvar as pessoas. Eu vim para salvar todos. Então Jesus tem esta missão de salvar. E hoje no Evangelho nós percebemos Jesus fazer essa pergunta aos seus discípulos: o que o povo fala a meu respeito? E eles então começam a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta. Ninguém acertou, o povo não acertou. Aí Jesus quis perguntar, e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro acerta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, você é o Messias, aquele que os profetas falaram, aquele que veio para nos resgatar do pecado, para nos salvar. E Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, você acertou, porque o meu Pai revelou para você essa verdade. E Jesus conclui o Evangelho: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus demonstra o interesse que ele tem de fundar uma igreja. E Jesus demonstrou a intenção de colocar um vigário seu à frente desta igreja, porque pouco mais para frente ele seria morto e depois voltaria para o Pai ressuscitado. E diz isso para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
O que você ligar aqui na terra, eu ligarei no céu. E o que você desligar aqui na terra, eu desligarei no céu. Veja a autoridade que Jesus confere a Pedro e ao grupo dos 12 apóstolos. Então, meus irmãos, nunca precisamos ter medo que a Igreja Católica vai acabar, porque Jesus já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem receber essa tentação do demônio, achando que a Igreja Católica vai acabar, converta-se, porque Jesus já nos deixou bem claro que ela não acabará. E nós podemos perceber nesses 2000 anos de caminhada, quantas perseguições. Já ouvimos na primeira leitura com os apóstolos a perseguição que eles sofreram, os primeiros cristãos. E o Papa Francisco, nesses dias atrás, ele falou: hoje está matando mais cristãos do que no início do cristianismo. Depois a figura de Paulo. Paulo, ele era um rapaz muito estudado, de família nobre. Ele tinha cidadania romana. Ele era um fariseu autêntico. Ele anunciava a palavra de Deus com a autenticidade e com a radicalidade que um fariseu tinha. Mas ele não aceitava Jesus. Ele não aceitava os seguidores de Jesus. Ele pediu permissão para perseguir e matar os cristãos. E ele conseguiu essa permissão, e ele perseguia os cristãos. O primeiro relatado na Bíblia, a presença de Paulo, foi o apedrejamento de Estevão. E assim tantos outros. E num dia, numa perseguição que ele ia fazer em Damasco, Jesus aparece na vida de Paulo. Como diz na gíria, ele caiu do cavalo. Tem uma gíria assim que fala cair do cavalo, né? Então esse cair do cavalo não quer dizer que ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo quer dizer, ele foi para perseguir, de repente Jesus vem ao encontro dele, entra na vida deste homem, e ali, num processo de conversão de alguns dias, ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para tornar-se um cristão e ser perseguido agora pelos seus ex-colegas fariseus. E em todo lugar onde São Paulo ia anunciar Jesus Cristo, ele sempre tinha que fugir, porque tinha um grupo de judeus que queriam matá-lo. E por muitas vezes ele correu esse risco de morte. E ele foi assim um homem incansável de anunciar Jesus Cristo. Percorreu quase todo o mundo conhecido, seja pelo mar, seja pelas estradas, e fundou muitas comunidades. E quem lê as cartas de São Paulo percebe como ele tinha um conhecimento de cada comunidade por onde ele passava, o nome das pessoas. E Paulo me marcou muito quando eu entrei no seminário com 26 anos de idade. Eu marquei as minhas férias no serviço público, bem no dia de entrar no seminário, para assim, no 30 dias, dá para pensar, de fato, é essa a minha vocação mesma? E no primeiro retiro que eu fiz no seminário, quando terminou, era uma tarde de espiritualidade, então veio uma frase de Jesus: aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é apto para ser meu discípulo. Então eu ainda estava pensando no serviço, no emprego, como fazer agora tal. Depois, 15 dias depois, teve outro retiro, uma tarde, aí veio uma frase de São Paulo para mim: aquilo que eu deixei para seguir Jesus Cristo,
em comparação, é lixo. Para mim foi a frase decisiva para a minha decisão mesmo de continuar no seminário e ir para frente. Paulo já estava preso, ele já sabia que já tinha sido condenado à morte, ele seria degolado, porque ele não poderia ser pregado na cruz, como Pedro, porque ele tinha cidadania romana, então não poderia ser pregado na cruz, então ele foi degolado. E ele faz essa profissão de fé: seguir Jesus Cristo foi o melhor caminho que eu escolhi e que Deus me deu a graça de conhecer. E Pedro foi também condenado junto com Paulo à morte. Pedro foi pregado na cruz, e no momento de pregá-lo na cruz, ele pediu para pregar de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. E Paulo foi degolado. Os corpos de Pedro estão lá na Basílica de Roma, de São Pedro, e a de São Paulo também está em Roma, o corpo de São Paulo, na Basílica de São Paulo. Então os corpos deles estão lá. Então, meus irmãos, e por ser o dia de Pedro, o primeiro Papa, o Vigário de Cristo, então hoje é o dia do Papa Francisco, não esqueçamos de rezar sempre por ele. Toda vez ele diz: reze por mim. Então rezemos para que ele continue sendo este Vigário de Cristo, sem medo, anunciando a verdade e vivenciando esta palavra com o seu jeito de viver. Rezemos pelo Papa e tenhamos fé como os apóstolos, que não tiveram medo de anunciar Jesus Cristo, não tiveram vergonha de se portar como Jesus Cristo pediu, e não tiveram também medo de derramar o seu sangue por Jesus Cristo. Amém.